Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Quero compartilhar com os queridos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, número 3. A partir do versículo 1 deste capítulo, quero ler com você. João, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Até aqui, meu querido. Quando a gente olha para esse texto, um texto curto, mas com um pouquinho mais de atenção a gente medita sobre ele, muito provavelmente a gente vai, uma vez mais, confirmar, quando a gente se depara com essa história, a gente vai confirmar, uma vez mais, verdades que de nós são conhecidas, né? Eu não diria para você que quando a gente olha para esse texto a gente descobre verdades, mas a gente tem a confirmação, eu creio, de algumas verdades que nos são conhecidas e que precisam constantemente serem confirmadas, precisam ser sedimentadas dentro do nosso coração. Precisamos constantemente sermos lembrados de muitas verdades, e às vezes por nos esquecermos de algumas verdades nós sucumbimos. E eu quero falar de uma maneira até, eu creio, breve, sobre dois pontos importantes que a gente pode tirar desse texto, quando a gente analisa esse texto. A primeira coisa que eu quero tirar desse texto é a seguinte verdade, que nunca é tarde demais para nós recebermos da parte de Deus resposta para as nossas orações. E você pode achar que esse texto não tem absolutamente nada
com o fato do que eu estou dizendo. E eu repito, nunca é tarde demais, nunca é tarde demais para Deus nos dar uma resposta, para Deus nos atender referente a alguma solicitação, algum pedido, a alguma coisa que fazemos. Nunca é tarde demais. Constantemente nós nos deparamos com essa realidade, muitas vezes nos deparamos com essa realidade de acharmos que o nosso tempo passou, o tempo daquilo que Deus haveria de nos conceder passou. Não há mais por que Deus nos dar aquilo que já durante algum tempo, alguns meses ou alguns anos a gente pediu. E sempre vale a pena a gente se lembrar que boa parte das histórias de bênçãos concedidas e recebidas da parte de Deus, muitas pessoas esperaram e num dado momento, inclusive, a esperança cessa. Eles esperaram tanto tempo, eles esperaram e clamaram e oraram e em algum momento essas pessoas foram convidadas a desistirem da esperança, achando que não há mais tempo, porque é tarde demais, por algumas razões. Quando nós lermos o texto, você vai entender claramente. E a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que achavam que era tarde demais. Tarde demais. Se nós fôssemos lembrar de alguns casos, e eu vou propriamente só citar e muito brevemente comentar, o caso, por exemplo, do sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, e que durante algum tempo eles oraram por um filho. Eles oraram por um filho. Quando a gente olha lá em Lucas, no capítulo 1, que conta ali, né, a história do nascimento de João Batista, filho deste casal. Quando Zacarias entra no templo para ministrar, para oferecer o incenso, e lhe aparece um anjo dentro do templo dizendo para Zacarias, já velho, e sua esposa estéril e também avançada em dias. E o anjo lhe diz assim, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. As tuas orações foram ouvidas. E a tua esposa, a tua mulher, ela vai te dar um filho. E isso deixa Zacarias totalmente aturdido, totalmente incrédulo. E ele questiona o anjo, ele diz, como é que pode ser isso? Como isso vai acontecer? Como é que eu vou saber que isso há de suceder? Porque eu já sou um homem muito velho. E a minha esposa também, e é estéril. Mas por que então que o anjo diz para ele que as orações dele foram ouvidas? Eu sempre me deparo, e quando me deparo com isso, eu chego a essa conclusão, no meu entendimento, e não há outra alternativa, é que durante algum tempo, enquanto havia mais condições humanas de eles gerarem um filho, muito embora ela fosse estéril, durante algum tempo, Zacarias e sua esposa, eles ansiavam por isso, eles almejavam isso, e eles tinham isso como um sonho. Mas o tempo passou. Eles se tornaram velhos. E certamente no coração de Zacarias, a sua quase certeza é de que Deus não haveria mais de atendê-lo.
E certamente, na minha compreensão, Zacarias não orava mais por isso. Porque se ele orasse por isso, quando ele recebesse da parte do anjo a notícia, ele não iria desacreditar. Então eu acredito que a oração que o anjo fala que foi atendida foi uma oração lá de trás, de muito tempo. E que pelo decurso do tempo, ele desistiu desse projeto, que não tinha nome. Quem deu o nome foi o próprio anjo, né? Mas se fôssemos colocar o projeto João, né? Zacarias e Isabel, eles achavam que era tarde demais para receberem aquilo que durante muito tempo eles pediram. Isso fala muito forte, tenho certeza, com todos nós. Quando eu olho, por exemplo, para Abraão, que recebe uma promessa de Deus aos 75 anos, cá para nós já era um cara já em idade avançada, e sua esposa também estéril. E eles recebem uma promessa de Deus que ele geraria um filho de Sara. Mas na prática a gente entende que pelo menos Sara não creu nisso, porque ela prepara de tal maneira que a sua serva Agar se deitasse com Abraão e assim pudesse gerar esse filho. E depois de muitos anos, com 99 anos de idade, o anjo vem e diz: o ano que vem você vai gerar um filho. Sara se ri, ela acha isso engraçado. E o filho de Abraão, chamado Isaque, significa riso. Porque Sara disse: toda vez que for contar essa história, for contada essa história, para quem quer que seja, que Abraão na sua velhice, aos 100 anos, e a mulher estéril aos 90 gerou um filho, as pessoas vão rir, porque é engraçado. Por isso o nome dele vai ser Isaque. Muitas coisas a gente encontra na Bíblia que falam justamente sobre isso, sobre pessoas, até mesmo sobre uma nação, né, que perde a esperança quando a gente olha lá para o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 37, né, onde o profeta ele tem uma visão do vale de ossos secos. E Deus disse para o profeta: esse povo está dizendo, secou-se a nossa esperança. E Deus estava mostrando que ele ainda iria fazer alguma coisa maravilhosa, muito embora para os israelitas era tarde demais. Eles já estavam num exílio, eles já estavam num cativeiro. E era uma nação poderosa que os prendia. Babilônia, para eles não tinha mais. Talvez houvesse alguma esperança antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, mas agora não, agora era tarde demais. Então a gente se depara constantemente com essa realidade de pessoas, e pessoas importantes, né, de alguma maneira perderem a esperança por acharem que é tarde demais para receber aquilo que um dia pediram a Deus nas suas orações. E alguém pode dizer assim: que ligação alguém pode fazer? Que ligação alguém poderá fazer dessa verdade com o texto que nós vemos, né? Eu gostaria de lembrar você que Jesus, enquanto esteve neste mundo, enquanto exerceu o seu ministério, ele esteve algumas vezes em Jerusalém. Seu ministério ele se desenvolve mais na Galileia, mas Jesus esteve algumas vezes na Judéia, mais precisamente em Jerusalém. E a Bíblia diz que este varão, que era coxo desde o ventre da sua mãe, todos os dias ele era colocado nesse mesmo lugar. Isso você vê em qualquer cidade, né? Aquela figura que sempre fica no mesmo lugar. Todos os dias você passa e ele está ali, né? Um coxo, um cego. É comum isso a gente ver. E isso era o que acontecia.
Muito provavelmente, sem fazer uma forçação de barra, eu imagino que numa das entradas de Jesus em Jerusalém, provavelmente esse coxo estava ali. A Bíblia não discorre muito sobre isso. Mas a gente pode, acho que, projetar essa hipótese, que cá para mim, existe uma chance muito grande disso ter acontecido. Esse homem, muito embora ele, durante todo o tempo, antes dele conhecer Jesus, a Bíblia diz que ele era colocado ali para pedir esmola. Essa era a função, para pedir esmola. Mas eu acredito que num dado momento, quando Jesus se manifesta, e quando Jesus aparece em Jerusalém, e as pessoas são curadas, eu creio que no coração desse homem nasceu o desejo de ser curado. Eu creio que esse homem, que a Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 60 anos de idade, coxo desde o ventre, desse homem um desejo que ele talvez sempre tivesse, mas antes não via a possibilidade, mas agora havia uma possibilidade, agora era real essa possibilidade, porque ele via as pessoas seguindo Jesus, ele via os gritos da multidão, ele tinha notícias das coisas que Jesus fazia, dos cegos que passavam a enxergar, dos mortos que eram ressuscitados, dos coxos que passavam a andar. E eu quero colocar, provavelmente houve uma possibilidade dele talvez até ter pedido para Jesus, no meio da multidão, e Jesus até não ter percebido, porque era muita gente. Você se lembra quando aquela mulher que tinha fluxo de sangue tocou em Jesus? Jesus não sabia quem era. Ela vem por trás e toca nas vestes de Jesus e diz: quem foi que me tocou? Ele não percebe. Era muita gente gritando, era um alvoroço sempre em volta de Jesus. E talvez a voz desse coxo se perdeu, o seu grito de cura, sabe? De receber essa bênção, porque ele sabia que muitas pessoas já haviam recebido. Jesus entrou a primeira vez e ele não recebeu a cura. Jesus entrou a segunda vez, ele não recebeu a cura. Jesus entra, quem sabe, a terceira vez em Jerusalém e ele não vê o seu sonho realizar. Mas ele ainda tinha esperança de ver o seu sonho se concretizar. Ele ainda esperava pela cura, porque ele sabia que agora existia alguém que passava por Jerusalém de vez em quando e curava as pessoas. Mas um dia o céu escureceu. No momento mais luminoso do dia, ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, tornou-se noite. E todo mundo deve ter questionado: o que está acontecendo? O que é isso? Você imagina um céu claro, azul, na força do sol, e de repente tudo fica escuro. E ele, talvez juntamente com os outros, foi um dos que perguntou: o que está acontecendo? E muito provavelmente se ouviu uma voz: aquele que curava os enfermos morreu. Esse homem que tinha uma esperança, esse homem que guardava em seu coração essa esperança, ele deve ter pensado: acabou a minha esperança. Não é assim que acontece muitas vezes com a gente? Quando alguma coisa acontece e a gente tem um desejo, a gente tem um projeto, a gente tem pedido a Deus, a gente tem orado a Deus, mas de repente alguma coisa acontece que vem como que para fulminar totalmente a nossa esperança. Como Israel disse lá em Ezequiel: secou-se a nossa esperança.
somos como ossos secos. Mas é interessante notar que 3 dias depois algo acontece. 3 dias depois dele ter perdido toda a sua esperança, ressoa novamente uma voz. Existe pessoas pelas ruas dizendo: aquele que morreu ressuscitou, está vivo de novo. E a esperança volta ao coração dele. Ele volta a ter esperança. Talvez ele tenha dito: agora o Nazareno vai poder passar novamente por essa porta, me ouvir e me curar. Aquele que estava morto ressurgiu, e juntamente com a sua ressurreição renasce a esperança desse homem, desse coxo. Mas não foi ainda dessa vez. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e ele se manifestou secretamente a algumas pessoas. A algumas pessoas Cristo no seu corpo ressurreto. E num dado momento, talvez 30, 40 dias dessa notícia boa, que tinha trazido ao coração dele a esperança de ser curado, mais uma voz é ouvida. E a voz dizia: aquele que ressuscitou subiu para o céu, foi embora para a casa do Pai. Essa realidade, né, que a gente projeta, a gente idealiza aqui, que pode ter acontecido, é uma realidade que acontece na nossa vida, especialmente no tempo que a gente vive, onde as nossas emoções e as nossas esperanças, elas parecem que estão andando numa montanha-russa. E tem hora que a nossa esperança está lá em cima e de repente ela cai por algum motivo, por alguma razão. Aquele que ressuscitou, ele foi levado para o céu. Agora perdeu-se toda a minha esperança. Eu tive todas as oportunidades e nenhuma delas me foi viável. Quando ele passava por aqui, eu não fui atendido. Ele morreu e ressuscitou, mas eu não fui atendido. E agora ele foi para junto do Pai. Mas mal sabia esse coxo que Jesus iria para o Pai com um propósito. Ele disse: é necessário que eu vá para o Pai, para que o outro Consolador venha. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que ele ia enviar com o poder de Deus. O Espírito Santo traz em si o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da Trindade. É Deus. Então, Jesus vai, mas o seu poder, o poder para curar os enfermos, o poder para a realização de milagres, vai voltar. E quando o Espírito Santo vem no cenáculo sobre aquelas 120 pessoas, ali a gente vê aqueles homens que eram discípulos de Jesus continuarem a fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. Mas aquele homem, ele talvez não tenha atentado para isso. Quando toda a sua esperança havia passado, quando não havia mais nenhum resquício de fé, de esperança, sabe, de que ele pudesse ser curado, Deus, como sempre faz, na sua grande especialidade, vai surpreender esse homem. Muito embora Jesus tenha ido,
mas ele deixou pessoas neste mundo para darem continuidade ao seu ministério. Jesus estava com o Pai, mas o Espírito Santo estava com a igreja. Havia sido enviado pela igreja. E aquele homem, de uma forma que ele mesmo não esperava, experimentou em sua vida um grande milagre, através da vida de Pedro e da vida de João. Por isso que digo que esse homem, ele é um exemplo para nós, para que jamais a gente possa supor que seja tarde demais para recebermos alguma coisa a respeito da qual a gente tem pedido ao Pai. Um segundo ponto importante que eu gostaria de falar, eu disse inicialmente que aquele homem, o dia a dia dele era esperar uma esmola. A sua expectativa era essa, de vida. Isso é o que ele fazia. Esperar uma esmola, que alguém lhe desse uma oferta, uma prata, um pedaço de pão. Mas quando ele conhece Jesus, as suas expectativas aumentam. E eu acredito que durante esse tempo, mesmo quando Jesus estava na Galileia, ele se lembrava do Nazareno e ficava ansioso esperando pelo dia que o Nazareno novamente passaria por Jerusalém e ele pudesse ser curado. O seu grande objetivo agora passa a ser a cura e não mais moeda. Mas quando cai a esperança dele e se torna zero, a sua esperança, porque Jesus foi para... Na cabeça dele foi para sempre. Não estaria mais com eles. Aquele sonho, aquele projeto, aquele desejo, ele diminui e ele volta ao seu estado inicial, a desejar esmola. O homem que almejava a cura, que sonhava com a cura, que cria na cura, agora ele se satisfaz novamente com a esmola. Diz o versículo 3. E vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Eu não sei se ele sabia ou reconheceu, ou poderia reconhecer, que aqueles dois homens, Pedro e João, andavam com Jesus, que eram discípulos de Jesus. Eu não sei se ele sabia que esses mesmos discípulos receberam, antes mesmo da morte de Jesus, poder para expulsar demônios, curar enfermidade, como a gente vê lá no Evangelho de Mateus. Poucas pessoas sabem, mas mesmo quando Jesus está aqui nesse mundo, ele antecipadamente concede aos discípulos poder para curar, para expelir demônios. Então, quando ele vê Pedro e João, de duas uma, irmão, ou ele não reconhece Pedro e João, que eram discípulos daquele que curava e que deu a eles poder de curar também, ou efetivamente a sua esperança tinha se esvaziado e o seu sonho, que era um sonho grande de ser curado, volta a ser tão somente o sonho de receber uma esmola. Pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Talvez um pedaço de pão, uma compra. Era o que eles esperavam. E eu digo assim, que muitas vezes o tempo decorrido faz os nossos sonhos diminuírem. Mas isso não pode acontecer. Isso não significa, irmãos, que tudo aquilo que nós sonhamos nós haveremos de receber de Deus. Nem tudo aquilo que sonhamos é da vontade de Deus.
Mas os sonhos que nós temos, que nós compartilhamos com Deus, se hoje nós cremos, se hoje nós confiamos que Deus pode nos dar e até quem sabe que Deus queira nos dar, mesmo que demore o tempo, o nosso sonho poderá continuar do mesmo tamanho, não precisa diminuir. Podemos continuar, não obstante o tempo transcorrido, podemos continuar acreditando que aquilo que nós pedimos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, Deus ainda pode nos dar. Talvez você ou eu, em alguma parte da minha vida hoje, da nossa vida, a gente se contenta, levando em consideração o que a gente esperava e almejava antes, com pouco agora. Zacarias e Isabel queriam um filho, mas depois de tantos anos, já entrando na velhice, agora se contentavam, quem sabe, em ter saúde, e ele poder exercer o seu ministério como sacerdote. O seu sonho diminuiu. É assim que acontece muitas vezes. Quando eu me lembro de Marta e Maria, que tinham uma necessidade e elas tinham de alguma forma um desejo, o desejo que o mestre curasse o seu irmão. Esse era o desejo de Marta e Maria. Desejavam isso. Pediram para ele. E aqui, claro, é o extremo de uma circunstância. Muito provavelmente todos nós agiríamos como ela. Não é verdade? Quando nós nos deparamos com a morte é natural. A gente tem isso, né? Que a morte é o fim nessa vida aqui. E elas tinham a esperança que Jesus viesse e curasse ele. Elas tinham essa certeza. Mas Jesus demorou, irmãos. Passou o tempo. E agora estavam com o coração ferido, com o coração partido. E qual era o sonho delas agora, talvez, o desejo delas agora? Agora o desejo era, quem sabe, ser consolada pelo amigo chamado Jesus. E Jesus, mesmo aparentemente sendo tarde, revelou a elas que não era tarde. Assim como Ezequiel fala, ou Deus fala para Ezequiel, para que o povo entendesse que não era tarde demais, que Deus iria reverter aquela situação. O que quero dizer é que muitos de nós, quando iniciamos a nossa carreira de fé, nós idealizamos algo, e agora vamos falar de coisas que realmente são importantes. Acho que tudo que diz respeito à nossa vida é importante, mas especialmente quando você conheceu Jesus, quando você teve uma experiência com Ele, e você, sabe, estava empolgado, e você idealizava ser alguém, né, usado por Jesus, você sonhava em ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você, né, no caso de pastores, sonhava em ter um grande ministério, mas passaram-se os anos, e hoje talvez muitos de nós se contentam em estar sentados. Já é o bastante, né? Eu poder estar na igreja, ter vontade de estar pelo menos na igreja, que muitos até isso perderam. Onde é que está aquele sonho que você tinha, que você cria, de poder ser alguém usado por Deus, de poder falar para as pessoas a respeito de Jesus, de orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas? Você sabe que isso passa no meu coração e certamente passa no coração de muitas pessoas. Os nossos sonhos parecem que vão apequenando.
vão ficando pequeno, como o coxo que sonhava com a cura e no final se contentava com a esmola. Que não seja assim com a gente. Jamais venhamos aceitar em nosso coração essa mentira que é tarde demais. E jamais também vamos aceitar em nosso coração que o nosso sonho é grande demais para Deus. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que cremos, do que pensamos, do que pedimos. Fique de pé, amado, em nome de Jesus. Eu acho lindo e maravilhoso que quase todas essas pessoas que perderam a esperança e a partir de um determinado momento se contentaram com um pouco e idealizavam um pouco pela demora, pela passagem do tempo, todas essas pessoas foram surpreendidas. O grande Deus que nos surpreende. Às vezes eu sou meio ousado com Deus. Peço perdão para Deus. Eu acho, irmãos, me perdoe Deus se eu estou enganado, mas eu acho que Deus tem me dado liberdade para dizer algumas coisas para Ele. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu digo para Deus assim: Deus, me parece que Tu muitas vezes nos leva a um ponto em que queres ver em nosso coração que perdemos a esperança para depois nos surpreender. Sabe? Parece que Deus permite. Nós irmos num ponto, como disse Israel, como disse Marta e Maria, se o Senhor tivesse chegado aqui, Ele não teria morrido. Às vezes me dá essa impressão. Eu digo para Deus, é claro que eu posso estar sendo totalmente injusto com Deus, mas eu tenho essa liberdade. Às vezes eu tenho essa impressão. Quantas pessoas, sabe, irmãos, que chegam num ponto que perderam a esperança e de repente Deus mostra de uma forma poderosa, como aquele anjo que disse para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Ele não entende, irmão, porque ele já tinha perdido a esperança. Uma oração que ficou lá 15, 20 anos atrás, foi ouvida lá atrás, e Deus agora traz. Fecha os teus olhos. Meu querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Quantas pessoas, Pai, eu fico pensando, que estão nos seus lares agora ouvindo essa mensagem, estão refletindo sobre suas vidas, sobre seus projetos, sobre aquele pedido colocado diante de Ti há tanto tempo, Deus, e ainda não atendido. Deus eterno, que essa palavra possa nos levantar, que a nossa esperança possa reacender, que possamos ver a Tua glória, Pai, em nossas vidas, assim como José viu, quando ele achou que tudo estava perdido, que não havia mais alternativa de sair daquele calabouço, uma terra estranha. A Tua palavra não diz que a fé e a esperança de José cessou, mas ele teria, quem sabe, Deus, motivos para achar que a sua vida estava terminada ali. E Tu não somente concedes a ele a liberdade, mas Tu colocas ele surpreendentemente numa posição elevada demais, Deus. É isso, Senhor, que nos choca, positivamente falando em nós, essa Tua qualidade, esse Teu caráter, de mostrar a nós que não existe tempo, não existe limite, não existe tamanho de sonho, ou de problema, ou de enfermidade. E o Teu Espírito Santo ministra no nosso coração, nesses dias, Senhor, esta palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só para lembrar, sábado que vem,
Nesse próximo sábado nós temos culto de ceia, tá? Então eu convido os irmãos, membros da igreja, aqueles que não são membros também, a estarmos aqui às 20 horas nesse sábado para participarmos do culto de ceia. Deus abençoe você que está aqui no templo, Deus abençoe você que está na sua casa. A paz do Senhor, boa semana.